Algumas histórias foram enterradas por um motivo, mas hoje, um novo arquivo será aberto. A noite seguinte trouxe consigo uma tempestade que sacudiu as fundações do velho ateliê, com ventos uivantes que pareciam gemidos e trovões que faziam o chão tremer sobre meus pés. Eu havia ficado até tarde novamente, incapaz de afastar a imagem da sombra no espelho de minha mente. A exaustão era palpável, mas a curiosidade e uma crescente apreensão me mantinham acordado, com os olhos fixos naquele objeto sinistro. A luz fraca da luminária de mesa projetava sombras dançantes pelas paredes, transformando as ferramentas em figuras grotescas e as pilhas de madeira em monstros adormecidos. O ar estava pesado, carregado de eletricidade e uma tensão que parecia se manifestar fisicamente, apertando meu peito. Eu tentei racionalizar. Cansaço, estresse, a sugestão do cheiro de cemitério de Pedro, tudo isso poderia ter influenciado minha percepção. Mas uma parte de mim, uma parte mais profunda e instintiva, sabia que não era apenas isso. Havia algo mais. Ao me aproximar do espelho, sentia um frio intenso emanar de sua superfície. Um frio que contrastava bruscamente com a umidade abafada do ateliê. Era como se o vidro estivesse irradiando uma temperatura própria, uma geada invisível que se infiltrava na pele e nos ossos. Meus dedos roçaram a superfície e o toque gelado me fez recuar instintivamente. Decidi então que a melhor forma de enfrentar o medo era encará-lo de frente. Posicionei uma câmera de vigilância barata, daquelas que se usam para monitorar crianças, apontada diretamente para o espelho. A ideia era capturar qualquer anomalia, provar a mim mesmo que estava enganado, ou, no pior dos cenários, ter uma prova concreta do inexplicável. Pela manhã, com os olhos pesados e a mente ainda turva pelo sono interrompido, revisei as filmagens. Minutos se arrastavam em câmera rápida, mostrando apenas o ateliê vazio, o espelho estático, até que em um determinado ponto, por volta das 3h17 da madrugada, a imagem tremeu. Não foi um tremor da câmera, foi algo que parecia vir do próprio espelho. A névoa leitosa se intensificou por alguns segundos, quase como se estivesse respirando, expandindo-se e contraindo-se. E então, lá estava. Uma figura. Não uma sombra. Uma forma quase humana, translúcida, com contornos suaves e etéreos, flutuando dentro do reflexo do espelho. Ela parecia estar de costas para a câmera, de frente para o que seria o lado de dentro do espelho, observando algo que não estava ali. Durou apenas um fragmento de segundo, mas era inconfundível. Minha respiração ficou presa na garganta. Naquele dia, minha pesquisa se tornou obsessiva. Eu não estava mais apenas restaurando um objeto, estava investigando um mistério, um portal para o desconhecido. Mergulhei em livros sobre folclore, ocultismo e relatos paranormais, buscando qualquer menção a espelhos que pudessem abrigar entidades. As bibliotecas empoeiradas da cidade se tornaram meu refúgio, e o cheiro de papel velho e mofo, antes reconfortante, agora me parecia um presságio de segredos esquecidos. Cada página virada era uma tentativa desesperada de encontrar uma resposta, uma explicação para o que meus olhos haviam testemunhado. Encontrei algumas lendas sobre espelhos serem portais para outros mundos ou prisões para almas. Histórias de espelhos que absorviam a essência de quem os possuía ou que eram pontos de convergência para energias residuais. A mais perturbadora delas, uma lenda antiga de um vilarejo remoto, falava de um espelho das lamentações. Um artefato que refletia os espíritos dos mortos, não como aparições no quarto, mas como sombras vivas dentro do próprio vidro, buscando uma saída. A descrição da névoa, da frieza, da sensação de ser observado, tudo se encaixava de forma sinistra com o espelho em meu ateliê. Naquele mesmo dia, decidi procurar a história da família Valério, aquela que havia desaparecido em 1987. Usei meus contatos no mundo dos antiquários e colecionadores e descobri que o espelho, de fato, havia pertencido a eles. A mansão Valério, localizada em uma área rural isolada, era conhecida por ser um lugar de mistérios. Rumores de estranhos acontecimentos, de objetos que se moviam sozinhos e de vozes sussurradas no ar rondavam a propriedade. A família, composta por um casal e uma filha adolescente, simplesmente sumiu. A casa foi encontrada intacta, a mesa posta para o jantar, mas sem qualquer sinal dos moradores. O
espelho, curiosamente, foi o único item que não foi confiscado pela polícia na época, sendo vendido em um leilão de bens abandonados anos depois. Uma peculiaridade que agora me parecia um detalhe crucial. Voltei ao ateliê com a cabeça zumbindo de informações, o coração apertado. A noite caiu novamente, trazendo consigo um silêncio pesado e uma escuridão mais densa do que o usual. Eu estava sozinho, a chuva lá fora havia cessado, deixando apenas o som gotejante da água escorrendo dos telhados. O espelho parecia ainda mais imponente na penumbra. Eu o encarei, e então, pela primeira vez, vi algo mais nítido. Dentro do espelho, a névoa se dissipou parcialmente, revelando uma cena. Não era meu ateliê. Era um quarto diferente, mobiliado com móveis antigos, de um estilo que parecia pertencer ao século XIX. Havia uma cama com dossel, cortinas pesadas nas janelas e uma cômoda de madeira escura. E, sentado na beirada da cama, de costas para mim, estava um menino. Seus ombros estavam curvados e parecia estar chorando, o corpo pequeno tremendo com soluços silenciosos. Não era uma imagem estática. Ele se movia, com uma leve inclinação de cabeça, como se estivesse enxugando uma lágrima. O ar no ateliê tornou-se ainda mais gelado, e um cheiro metálico, quase de sangue, misturado a um odor doce e enjoativo de flores murchas, preencheu minhas narinas. O menino no espelho continuou a chorar, e então ele se virou lentamente. Seus olhos eram grandes e escuros, e seu rosto, pálido e emaciado, estava marcado pela tristeza. Não havia reflexo de mim no espelho, apenas ele, em seu quarto distante, em seu sofrimento silencioso. Quando ele abriu a boca, nenhum som saiu, mas eu sentia em minha mente as palavras dele como um sussurro frio e desesperado que ecoou diretamente em meu cérebro. Eles estão aqui. Eles sempre estiveram. A visão se desfez, a névoa voltou e o espelho se tornou novamente um véu opaco. Eu recuei, tropeçando em uma pilha de panos no chão, a respiração ofegante e o coração batendo desencontroladamente. Não havia mais espaço para dúvidas. O perigo era real, e o espelho era muito mais do que um simples objeto. Ele era um portal, uma janela para um lugar onde a dor e o medo tinham uma face, e onde as presenças não eram meras sombras, mas ecos de uma tragédia que ainda se desenrolava, cativa no vidro. O menino do espelho me alertou, e eu sabia, com uma certeza arrepiante, que os eles que ele mencionava não eram uma invenção de sua mente assombrada, mas uma ameaça latente, esperando seu momento para emergir. A geada no reflexo estava apenas começando a se espalhar. Algumas histórias deveriam permanecer esquecidas, mas este arquivo já foi aberto. Se quiser descobrir o próximo segredo, inscreva-se no Arquivo das Sombras.